Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem interessantíssima. Nós vamos estudar sobre Lucas 9, de 57 a 62, e o tema é Minha Decisão. Então, prepare o seu coração, olho aqui na tela e vamos juntos estudar a palavra de Deus que diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu fiz uma leitura completa desse texto para que você e eu pudéssemos ter claro em nossa mente aquilo que vamos conversar nos próximos minutos. Falando de decisão, sabe que Deus nos criou de maneira perfeita, mas o ser humano pecou, se afastou de Deus e caiu. Consequentemente, nós não somos perfeitos. Mas tem uma coisa que Deus respeita em nós de maneira assim total, que é a nossa liberdade de escolha, é o nosso livre-arbítrio. Então o que Deus faz? Deus enviou Jesus, que morreu na cruz por nós, que pagou o preço do nosso pecado, pagou o nosso resgate, ressuscitou, voltou para os céus, intercede por nós e em breve voltará para nos buscar, certo? Deus fez tudo por nós, já está feito. Agora Deus pergunta para você e para mim: qual é a sua decisão? A decisão de Deus já foi tomada, a decisão de Cristo de morrer na cruz também já foi tomada. Mas agora Deus quer saber de nós qual é a nossa decisão. Porque a decisão de aceitar a Cristo, de ir para o céu ou não, é minha e é sua, entende? Essa é a nossa liberdade de escolha. E aí a Bíblia traz exatamente três situações, três pessoas sendo de alguma maneira chamadas para seguir a Cristo, e aí as pessoas buscam desculpas diferentes para não seguir a Cristo. Observe com detalhes essas três histórias, essas três pessoas. Olhemos outra vez para Lucas 9, verso 57. Diz que, indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Então uma pessoa, que aqui não diz quem é, falou para Jesus: Senhor, eu te seguirei aonde quer que você for. Bonita, né? Bonita decisão. Eu te seguirei onde você for. Maravilhoso. E parece uma decisão muito sincera. Mas no verso 58, Jesus respondeu a essa pessoa: As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, isto é, eu, Jesus falando, não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo para essa pessoa que havia dito que seguiria Jesus aonde Jesus fosse? Jesus estava dizendo a ele que ele era muito bem-vindo e que todos nós somos bem-vindos para seguir a Cristo, mas que nós não deveríamos seguir a Cristo com interesses, esperando que, ao segui-lo, nós seríamos prósperos financeiramente, nós seríamos ricos do ponto de vista material, que nós não deveríamos seguir a Cristo com interesses políticos, financeiros ou de poder. Jesus estava dizendo assim: você pode me seguir, você deve me seguir, mas não esqueça que as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, você quer me seguir, me siga por amor e não por interesse. Entendeu ou não? Então tem muitas pessoas que querem seguir a Cristo porque em alguns casos está na moda, em alguns casos pode ser um status, em alguns casos pode ser um palanque político, é ou não é? Então Jesus está deixando bem claro: você quer me seguir? Então saiba que eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você tem que me seguir por amor e ponto final. Que mensagem, né? Que espetacular orientação de Jesus. E é isso mesmo, nós devemos seguir a Cristo por amor e não por interesse. Lembra da história de Jó? Então, Satanás acusava a Deus, dizendo que Jó só servia a Deus porque Jó era rico e próspero.
Foi aí que Deus permitiu que Satanás tirasse toda a riqueza, toda a prosperidade de Jó. E Deus falou assim, você vai ver que Jó me serve por amor e não pelo dinheiro, não pela prosperidade e não pelas bênçãos que ele tem. E você sabe da história que Jó perdeu tudo, materialmente falando, perdeu a família, mas permaneceu firme na fé, no amor a Deus. É isso que Deus espera de mim e espera de você também. Amém? Vamos para a segunda história ou a segunda pessoa. Verso 59 que diz: a outro disse Jesus, segue-me. Ele porém respondeu, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Então veja, a primeira pessoa se ofereceu para seguir. A segunda pessoa, Jesus chamou e disse, segue-me. Aí a pessoa, ao invés de falar assim, ok, Senhor, eu vou te seguir, a pessoa disse, Senhor, primeiro eu preciso sepultar o meu pai. Em outras palavras, meu pai está doente ou está velhinho, ele vai, a qualquer momento vai morrer, então vamos esperar que ele morra, eu sepulto meu pai, fico livre e aí sim, não tem mais nada que me atrapalhe, aí eu vou te seguir. Olha só o comentário dessa outra pessoa. Eu pergunto, não é esse também muitas vezes o comentário de muitas pessoas em nossos dias? Não é essa a mesma desculpa que muitas pessoas dão nos dias de hoje? Eu vou te seguir, Senhor, mas primeiro deixa eu aposentar, primeiro deixa eu terminar a faculdade, primeiro deixa eu me casar, primeiro deixa eu fazer tal viagem, primeiro deixa eu fazer tal coisa. A gente sempre tem algo para fazer primeiro, para depois seguir a Cristo. Eu sei que você que está me assistindo já deveria ter tomado sua decisão há muito tempo, mas você está protelando, é ou não é? Esperando aposentadoria, esperando resolver os seus problemas para depois seguir a Cristo. E não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, me siga e ponto final. E deixa que eu cuido para você das suas coisas. Veja, por exemplo, o verso 60. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Entendeu? Jesus está dizendo assim, rapaz, não se preocupe. Quando seu pai morrer, o que não vai faltar é gente para sepultá-lo. Então você não deve usar o seu pai, nem a velhice dele, nem a doença dele como desculpa. Segue-me e deixa que eu cuido de tudo. O problema é que a gente quer seguir a Jesus, mas nós não queremos soltar a direção, não queremos soltar as rédeas. A gente quer servir a Deus, a gente quer entregar a vida para Deus, mas não quer que Ele assuma totalmente a direção da nossa vida. Então esse é um dos grandes problemas que nós temos. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós temos que deixar tudo nas mãos de Deus e não permitir que nada seja ou se torne um empecilho para seguir a Cristo. Deu para você entender? Agora vamos para a terceira situação, verso 61, que diz: outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Interessante. A terceira pessoa falou assim, eu te seguirei. Então veja, a primeira pessoa se ofereceu, a segunda Jesus chamou e a terceira se ofereceu. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Não parece uma coisa suave, tranquila e justa? Eu vou te seguir, mas eu primeiro preciso me despedir da minha família. Veja, a questão aqui não é se o que a pessoa falou é uma coisa complexa ou é alguma coisa tranquila e suave. A questão aqui é que a pessoa está usando esse argumento para não seguir a Cristo, seja ele algo complexo ou não. Você percebeu? Então o texto diz assim, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Suponhamos que alguém da casa, alguém da família, morasse em outro país, em outro estado, em um lugar bem distante, onde a pessoa necessitaria de uma semana, de um mês, ou mais ou menos, para visitar a família toda, se despedir de todo mundo para seguir a Jesus. Quer dizer, estas desculpas que o ser humano costuma dar tem sido uma estratégia do inimigo. Para quê? Para ganhar tempo. Porque é justamente nesse passar do tempo que o diabo pode colocar uma casca de banana para você cair, o diabo pode colocar uma armadilha para que o ser humano caia. Então nós não podemos deixar para depois o que temos que fazer agora. Jesus disse no verso 62, Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Muito claro. Ou seja, se você aceitou me seguir, não adianta ficar olhando para trás. Se você quer ir para o céu, olha para frente, para cima e não para trás. Porque se você fizer isso, você não está apto para o reino de Deus. Deu para você entender? Então essas três histórias dessas três pessoas são para nós um ensinamento muito profundo.
E eu fiz aqui algumas anotações para você entender a importância e a urgência da nossa decisão. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, agora. Entendeu? Número 2, Hebreus 3, 7 e 8 fala assim: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Hoje. Isso está em Hebreus. Veja, Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje, agora. Veja o que diz 2 Coríntios 6, verso 2. Fala assim: hoje é o tempo, agora é o momento, hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Então, meu irmão e minha irmã, venha agora. Abra o seu coração agora, deixa Cristo entrar agora, entregue sua vida a Jesus agora. Não fique arrumando desculpas com a família, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com alguma questão na escola, na faculdade, no trabalho, financeira, roupa, sei lá, viagem. Não arrume desculpa, chega de dar desculpas. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer nossos erros, nos colocar de joelhos, confessar os pecados para Deus, pedir perdão para Deus e entregar a vida totalmente nas mãos dele, e ele vai fazer uma obra grandiosa na sua vida. Amém? Você aceita seguir a Jesus agora? Você aceita tomar uma decisão agora? Você aceita entregar toda a sua vida a Deus agora? Se você aceita, levanta a mão dizendo: eu aceito, eu vou orar por você. Sim, eu também aceito. Então procure uma igreja adventista, procure o pastor da igreja, procure os anciãos da igreja. Os nossos anciãos são pessoas de Deus, os nossos pastores são homens de Deus também. Vai lá e comece a se preparar para o batismo e para a volta de Jesus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado porque acabamos de tomar uma decisão importante. Abençoe este homem, esta mulher que acaba de tomar uma decisão. Em tuas mãos eu o entrego. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostou do vídeo? Então pega esse vídeo e manda para quem você quiser, distribua para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e faça também os seus comentários. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.